Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje o nosso papo é um papo muito sério. Nós vamos falar sobre o burnout, porque os casos de burnout cresceram mais de 800% nos últimos anos. E quando a gente para analisar e olhar um número tão assustador quanto esse, talvez a nossa primeira impressão seja a seguinte: será que as pessoas estão tão fracas assim no mercado de trabalho? Ou o mundo do trabalho ficou cada vez mais estressante? Mas se nenhuma dessas respostas for tão simples de responder, se o burnout não for só sobre o excesso de trabalho, mas sobre algo muito mais profundo na forma como a gente vive e como a gente trabalha hoje. Nesse vídeo eu quero dividir com você e te mostrar o que realmente está por trás desse aumento tão alarmante e principalmente o que isso revela sobre as empresas, sobre o mercado e sobre a forma como nós mesmos, profissionais, trabalhadores, lidamos com os nossos próprios limites nesse cenário. Os dados são claros: o número de afastamento por burnout disparou nos últimos anos. E essa não é só uma tendência isolada, ela é um padrão reconhecido em muitos países. Quando um problema atinge a esse nível, a pergunta muda. Mas não é só sobre o burnout, e sim, por que isso está acontecendo com tantas pessoas? E sim, o trabalho atual permite que a gente veja e reconheça isso com mais frequência. Porque o burnout não aparece de forma repentina. Ele é o resultado de um acúmulo. Acúmulo de quê? De pressão constante, de excesso de demandas, de falta de recuperação e descanso real. O modelo atual do nosso trabalho hoje adoece. E existe aqui um ponto muito importante, que as empresas precisam se ajustar na forma como o trabalho evoluiu. Hoje é muito comum ver jornadas que são ultrapassadas e ultrapassam limites saudáveis para muitos trabalhadores. Mensagens para serem respondidas fora do horário de trabalho. Uma urgência constante que às vezes não faz nem sentido. E uma cultura de que você deve estar sempre disponível, senão você não está comprometido com o trabalho. Alguém já viveu isso aí? Eu já. E o mais perigoso, sabe o que é? É que isso deixou de ser uma exceção. Virou normal todo mundo achar que esse cenário é normal para todo mundo trabalhar. Mas existe uma diferença muito grande entre ser produtivo e ser constantemente pressionado. Produtividade sustentável, ela tem pausa, ela tem descanso e não é um excesso contínuo e acúmulo de pressão e trabalho. Agora existe uma parte dessa conversa que costuma ser um pouquinho desconfortável, mas ela é muito necessária. Nem tudo é só responsabilidade da empresa ou do ambiente. Muitas vezes é a gente também que participa do processo de adoecimento da nossa vida e da nossa carreira. Dizendo sim quando deveria dizer não. Aceitar mais demandas do que consegue sustentar e elaborar num tempo tranquilo de jornada de trabalho, sentir culpa por descansar e confundir valor pessoal com produtividade excessiva. E isso não acontece por acaso, tá? Isso é um padrão que foi construído ao longo do tempo. E quando esse padrão encontra um ambiente exigente, o desgaste se acelera. O burnout não acontece só num dia de colapso. Ele é um acúmulo de acontecimentos e situações muito antes. No cansaço que não passa, numa irritabilidade constante, numa dificuldade de concentração, numa sensação de estar sempre funcionando no automático. Mas o problema é que esses sinais vão sendo normalizados. A gente sempre acha, é só uma fase, tá todo mundo cansado, já já melhora, já já vem o final de semana e isso vai passar. E assim a gente vai empurrando, o corpo vai acumulando e a mente insiste em ignorar esses sinais. Até que chega um ponto que não dá mais para sustentar isso. E aí o nosso corpo sente e a gente adoece e o impacto da carreira é imprevisível. E é aqui que tá o que pouca gente fala. Burnout não afeta só a nossa saúde. Ele afeta diretamente a nossa carreira. A nossa produtividade cai, a criatividade diminui, você sente dificuldade de foco, tem dificuldade de tomar decisões e aos poucos surge uma desconexão emocional com o trabalho. Sabe aquilo que você fazia com tanto prazer? Você perde isso. E o mais perigoso,
Você começa a duvidar da sua capacidade de fazer o que você sempre foi. Mesmo sendo competente, mesmo sendo experiente e mesmo tendo resultados. Você começa a duvidar daquilo que você faz com muita maestria. Cuidar da nossa saúde mental no trabalho não é só sobre descansar mais, é sobre respeitar os nossos próprios limites reais. É perceber que quando você está indo além do que deveria. Sabe aquela tremedeira palpebral, aquele coração acelerado chegando no trabalho? É entender quantas vezes que você diz sim, não por escolha, mas por pressão. E também reconstruir a forma como você se relaciona com a validação, o seu desempenho e o seu valor pessoal. Porque se o trabalho é a sua única fonte de validação, tem alguma coisa errada. Qualquer pausa vai virar uma ameaça. E o burnout não é só um ponto final. Ele é um sinal de alerta que você precisa parar para refletir sobre isso. É um sinal de que alguma coisa está errado. Que a forma como você está se relacionando com o seu trabalho precisa ser reestruturado, repensado. E talvez a pergunta mais importante não seja como evitar o burnout, mas sim quantas vezes você já ignorou os sinais antes de chegar perto dele. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Você sente que o trabalho hoje está mais desgastante ou está mais exigente do que antes? E quero saber se esse é um tipo de conteúdo que ajuda você a refletir sobre a sua carreira, sobre saúde mental. Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário sobre que insight você teve com esse vídeo. E se você perceber que alguém precisa dessa informação, compartilhe esse vídeo. A gente precisa falar mais sobre isso, com mais clareza, sem romantização. Porque um número de 800% de pessoas afastadas dos seus trabalhos é um número que a gente não pode achar que é normal. Porque de fato não é. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu like, comenta esse vídeo e encaminha para alguém que precisa saber dessa informação hoje. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!